vida. O Islão é um código de vida, portanto, há países islâmicos que também funcionam como banca, há bancos islâmicos. Alguns aspectos que nós já conhecemos sobre o sistema económico no Islão é que no Islão não há juros, não há usura. Portanto, qualquer empréstimo que é feito, a usura está posta de parte. Portanto, é haram, o termo que é utilizado. Mas, começando desde o início, para falarmos um pouco, para ficarem com uma ideia da dívida no Islão, se é, se não é, como é que funciona, como é que não funciona. O livro sagrado, que é o Alcorão, fala sobre empréstimos e também fala sobre a dívida. Portanto, aqui nós ouvimos algumas citações, provérbios sobre as dívidas, não pagam tristezas e convém pagar logo nessas dívidas. Há um outro versículo que quando há um empréstimo, se há um empréstimo temporário, imaginemos alguém nos empresta algo, que esteja escrito, isto é ponto 1, mesmo que seja um empréstimo entre duas pessoas, há um empréstimo que esteja escrito. Mas depois de haver esse tal acordo tem que haver testemunhas. Portanto, as pessoas têm que testemunhar que há um empréstimo entre duas pessoas. E por acaso o versículo é muito longo, onde se fala que o mais depressa possível devolver, mas não fala de juros. Não fala que a pessoa terá que devolver não só aquilo que recebeu, mais uma taxa, nem sequer fala nisso. Mas há outros versículos em que vem claramente aquele que emprestar, aquilo que nós chamamos de Qaradan Hasana. É difícil procurar uma só palavra em português, quando nós queremos traduzir algumas palavras do árabe. Qaradan Hasana significa uma boa dívida. Ou, desculpa, um bom empréstimo. Isto é, eu chego perto do meu amigo, por acaso nós conhecemos o amigo de Santos, não é? Preciso de uma quantia, ele pode me emprestar, então eu digo que eu quero um empréstimo, um bom empréstimo, isto é, se eu conseguir devolver, devolvo. Se não conseguir, ele perdoa. Inimaginável. Isto é Qaradan Hasana. Isto é, eu tenho noção, eu estou a dizer aquilo que o texto fala sobre. Isto nos dias de hoje pode até ser, como é que é possível? Ainda hoje, sabem que vivemos na mesma sociedade, temos as mesmas dificuldades, não é por serem muçulmanos que não terão as mesmas dificuldades, e por mais para a frente explico como é que nós estamos a enfrentar, como é que estamos a tentar ajudar as pessoas que estão mesmo com muitas dificuldades. Então, ainda hoje uma pessoa telefonou-me e disse que há 3 meses levou um empréstimo no tal sistema Qaradan Hasana e quer ainda mais desses módulos. Que infelizmente nós não temos. Há 3 ou 4 meses tínhamos, hoje nós não temos. Então é comum utilizarmos esse sistema, ou esta expressão Qaradan Hasana, um bom empréstimo, isto é, ele empresta-me, eu digo, olha, podes-me emprestar Qaradan Hasana, um bom empréstimo. Se ele me emprestar, ele tem a consciência, tem a noção de que se ele não me pagar, eu não posso cobrar, porque eu emprestei com esta condição. A condição é esta, se eu tiver, eu devolvo. Se eu ainda não tiver, ele não pode cobrar juros. Portanto, ele simplesmente tem que me perdoar. O que é que acontece? Que eu disse que o Islão é um código de vida e as pessoas têm como isso. Não é só orar, rezar. Um dos pilares que nós temos é o zakat. Zakat é caridade obrigatória. Para aquelas pessoas do ano a ano, nós fazemos o balanço da nossa atividade. Portanto, hoje é fácil saber o que você ganhou, o que não ganhou, do lucro, se teve prejuízo. E de tudo aquilo, do rendimento que nós temos, separamos 2,5%. Esta quantia de 2,5% é para as pessoas mais necessitadas, mais desfavorecidas, para aquelas pessoas que não têm. A quem é que nós deveríamos dar? Primeiro,
Se conheço um familiar meu que precisa e que necessita, é o primeiro merecedor do meu zakat, da minha caridade. É claro que hoje há instituições que recolhem esses donativos para depois gerirem ou para distribuírem corretamente. Então, se eu, por exemplo, tive 1000 euros de lucro, 25 euros não é meu. Estes 25 euros eu tenho que dar a uma pessoa, ou a 2 pessoas, ou a uma instituição. Se eu, como eu disse, conheço um familiar meu e que ele precisa, ele é o primeiro merecedor. Então o zakat é um dos pilares do Islão. É a caridade obrigatória. E com o zakat, o zakat é o termo que é utilizado em árabe, não se pode construir mesquitas, nem lugares de culto. Nem se pode pagar aos imãs das mesquitas. É para as pessoas necessitadas, que precisam. Depois, é claro, há uma lista. Imaginemos aquele que é pobre, necessitado, viajante. Imaginemos um viajante. É rico no seu país, mas viajou para um outro país e perdeu tudo. Só precisa o mínimo para o seu regresso. Então dá-se o zakat para ele regressar. Por exemplo, aquelas pessoas que estão a estudar, os estudantes que não têm possibilidades de pagar bolsa de estudo, vamos dizer assim. Ajudar as pessoas a pagarem as suas dívidas. O zakat serve para pagar as suas dívidas. Muito bem. Que dívidas? Dívidas empresariais? Você não soube gerir a sua empresa. O problema é seu. Aquelas dívidas pontuais que nós possamos ter. Uma renda em atraso, por exemplo, água e luz, para não cortar, então a pessoa paga para que no próximo mês ele possa apertar melhor o seu cinto. Isto é como a Comissão de Zakat da Mesquita de Lisboa trabalha. Todas as mesquitas têm essa comissão, não falando ao nível estatal. Há um sistema que foi criado, e hoje já não se vê muito esse sistema, no mundo islâmico, que é Beitul Mal. Beit significa a casa e Mal significa riqueza. Portanto, a casa da riqueza. É a casa de tesouro. Portanto, faz a recolha de todos os donativos. Então, como é que nós construímos mesquitas? Com que donativo é que se constrói mesquitas? Com que donativo é que ajuda as pessoas que não são merecedores de zakat, mas têm problemas, têm algumas pequenas dívidas? É com outro donativo que nós temos com o nome de Sadaqah, que é também caridade, mas não é obrigatória, não tem nenhuma percentagem fixa, portanto, dá quando quiser, a quem quiser, mas tem que ser uma pessoa necessitada. Então, por isso é que a caixa de zakat está cheia e a caixa de Sadaqah está vazia. Porque, como é obrigatório, a pessoa tem que dar. A outra que é facultativa, se eu não der, não sou pecador. Portanto, isto é o que nós notamos nos dias de hoje. Então, do Beitul Mal é que sai a riqueza toda que é distribuída para as pessoas mais necessitadas e as pessoas que mais precisam. Vou dar alguns exemplos. Os que conhecem a história do Islão sabem que, por exemplo, o segundo califa, de nome Omar em árabe, Umar bin Khattab, o segundo califa, saía da cidade de Medina, sozinho, não precisava de guarda-costas, andava, fazia a sua ronda, e ele ouve uma criança chorar. Bate à porta. E a mãe sai. Por acaso ali acompanhado com o seu amigo, ou com o colega, ou com o seu servente, e perguntou por que é que a criança está a chorar. A criança está a chorar porque está com fome. Não há comida em casa. Ele apercebeu-se que tinha lume. E a panela no lume. Mas está ali a comida. Isto é para enganar a criança. Tem água e pedras. Não tem comida. Nós não temos nada em casa. E ela a dizer: que amir nós temos, que Khalifa nós temos, que nem sequer se preocupa connosco. Que responsabilidade ele tem? Não sabia que estava a falar com o Omar, com o Khalifa. Ela a dizer: que Khalifa nós temos, que só está entretido dentro da sua cidade e não se preocupa connosco. Como é que é possível? Esta pessoa não merece ser Khalifa. Omar ouviu, engoliu. Voltou para a cidade de Medina
abriu o Beitul Mal, carregou nas suas costas os sacos, a comida que era necessário. O servente que foi com ele disse: "Oh Khalifa, não, eu carrego." Disse: "Não, eu sou responsável. Eu é que errei. Eu é que não cumpri com a minha missão. Eu é que sou responsável." E ele carrega e vai entregar à senhora. Chega, entrega, a senhora fica satisfeita e diz a esta pessoa: "Você merecia ser Khalifa." Este espírito não existe nem no mundo islâmico, nem no mundo não islâmico. Quando há uma dívida, nós vamos a um banco pedir um empréstimo. O banco não nos empresta. Primeiro tem que ver o nosso acompanhamento, o que é que nós investimos, o que é que nós temos, o que é que nós temos. E o banco pede um fiador. Porquê pede um fiador? Porque se esta pessoa não conseguir pagar, ele vai buscar um fiador. Hoje nós sabemos na nossa sociedade quantas pessoas estão entaladas por serem fiadores. Hoje quando alguém pede para ser fiador, desculpa, eu não posso ser. Então o meu nome no banco está queimado, eu não posso ser. Ou porque o meu advogado aconselhou-me, eu não posso ser fiador, porque houve um problema, um cheque foi devolvido. Não há confiança. E às vezes o que é que acontece? Os nossos amigos, se precisar de qualquer coisa, está à vontade, está bem? Eu vou lá pedir desculpa, pode-me emprestar. Quero dizer: "Hassan, ei, se viesses ontem, emprestava." Hoje já é um pouco tarde. A confiança. Nós estamos a passar uma fase muito complicada. Estamos. Eu estou cá em Portugal. Eu nasci em Moçambique, estou cá em Portugal desde 86. Desde 86 até 2012, maioria das pessoas, durante esse período de 27 anos, maioria das pessoas nunca, maioria me disseram que nós estamos bem. Estamos sempre mal, menos mal. Hoje, provavelmente, estamos mais sensibilizados que há uma dificuldade. Essa dificuldade está-se a tornar muito mais universal. Então, o banco pede-nos um fiador. E quando o Estado pede um empréstimo, nós é que estamos a pedir este empréstimo. Porque nós nomeamos aquelas pessoas para estarem no poder. E nós somos responsáveis por isso. Podem gerir bem ou gerir mal. Nós somos responsáveis por isso. É claro que, quando nós queremos conversar, queremos dialogar, queremos pedir, queremos conversar, então uns conseguem nos responder, outros não nos dão respostas. Agora, a parte política, a parte económica, muito sinceramente, não é a minha área. Eu trabalho no terreno com as pessoas que precisam e com as pessoas que necessitam. E o Padre Martins também. Ainda é Martins, Valentino. Nós temos uma comissão, como eu disse, que é a Comissão de Zakat, onde tentamos dar apoio às pessoas que precisam e que necessitam. E quando nós falamos da crise, é porque a crise, ao afetar a todos ou a afetar as pessoas que tinham, os não têm, batem-nos a porta. Antes nós trabalhávamos com uma forma muito mais suave. Isto é, no mês de Ramadão, parece que Anquejo Gabriel decidiu focar aqui um bocado. Por acaso, munir significa aquele que brilha, mas não brilha. Munir, em árabe, alladhi yunawwir, aquele que brilha. Allah que brilha. Eu não sabia que brilhasse assim tanto. E às vezes as pessoas já me trataram por Muniz. Eu disse que não, eu não sou Muniz. O Eduardo Muniz é da RTP. Da TVI. Antes nós trabalhávamos mais só no mês de Ramadão, que é o nono mês do calendário islâmico. As pessoas estavam em jejum e nós dávamos um rancho a várias famílias. Eu, quando eu digo várias, não ultrapassava 100. Vinham, faziam uma inscrição, havia um formulário, preenchíamos, víamos se a pessoa quanto é que ganha, quanto é que não ganha, o que é que faz, o que é que não faz. Depois houve a necessidade de apoiar as pessoas com um subsídio mensal, as pessoas que mais precisam. E estamos a falar, o subsídio mínimo vai de, hoje aumentando, no início ia desde 50 euros até 300, 400 euros. Cada caso é um caso. De onde é que vem esse donativo? Não vem de fora. Vem entre os membros da comunidade islâmica. É o tal zakat. Então, vamos gerindo.
E este leque do subsídio começa a aumentar. Há mais pessoas a precisarem. E nós dávamos prioridade a quem? Senhoras, idosas, viúvas, abandonadas, aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Claro, aqui também depois incluímos homens, mas sempre a prioridade era mais senhora. Idosa, senhora, doente, senhora abandonada. Isto foi o segundo. Depois houve uma necessidade das pessoas virem só para as receitas, para os medicamentos. É claro que nós não damos dinheiro para comprar medicamento. Nós pedimos as receitas. E enviamos as receitas, quais são as receitas aos baixos. Há uma equipa que trabalha com isso. Só para ficarem com uma ideia de como é que as coisas foram aumentando. O último Ramadão, portanto foi há 3 meses, de 2012, comparando com o de 2011, houve um aumento de 200% no mês de Ramadão. Pessoas chegavam, nós dávamos o rancho, para ficarem com uma ideia, né? Nós dávamos o rancho sábado e domingo, e feriados. Caso houvesse um feriado no mês de Ramadão, sábado, domingo e feriado. Porque toda a equipa que trabalha na Comissão de Zakat é toda voluntária. E são jovens. E voluntários. Portanto, sábado e domingo é em jejum. E o jejum no mês de julho e agosto, podem fazer uma ideia. Fazíamos as orações. Nós fazemos orações quando há seca. Fazemos orações. Os judeus também fizeram, nós também fizemos, porque é nosso país. Se toda a gente faz a oração, porque também não fazer pela chuva. Ano passado nós fizemos, ano passado sim fizemos, há 2 anos, quando houve aquela época complicada, fizemos. Portanto, se fosse a crise, ou se fosse por alguma calamidade, ou por sismos, ou por seja o que for, então ali... Mas esta crise é derivada do homem. É dinheiro mal gasto, as contas mal feitas, há pessoas que ganham tanto e querem ainda mais, e há pessoas que cometem tantas falsidades. É impossível, quer dizer, e andam aí soltos. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode dizer nada. Isto é que nos dói mais, é a injustiça que há no nosso país. Isto é que nós temos que combater. Isto é que nós temos que falar sobre, em voz alta, para as pessoas saberem que nós não somos Bushmen. Bem, acho obrigado.